Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para todos. Nós estamos aqui para mais uma devocional para a glória do Senhor Jesus. Todos os dias nós temos compartilhado com vocês a santa palavra de Deus. É o nosso prazer estar na lei do Senhor, meditar na palavra de Deus e aprender aos pés do Senhor Jesus, pela iluminação do Espírito Santo, as verdades da sua palavra. E hoje nós encerramos aqui a história de José. Isso mesmo. Hoje o capítulo 50 de Gênesis, nós vamos trazer algumas aplicações, depois você pode ler aí com mais calma, na sua casa, na sua leitura diária da Bíblia. Então, capítulo 50 de Gênesis, hoje é a nossa devocional de número 42, é sábado, hoje é 11 de fevereiro de 2023, amém? E foi lindo demais ter passeado aqui com vocês na história de José. É uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a história desse homem que foi vendido pelos seus irmãos o odiavam, seus irmãos tinham inveja, ciúme dele. Ele foi vendido como escravo. Lá no Egito, ele foi comprado por Potifar. Ele foi acusado injustamente da mulher de Potifar, mas Deus sempre esteve com José, porque José era um homem íntegro, era um homem puro, era um homem de caráter, um homem que obedecia a Deus, que confiava nas promessas de Deus, nos sonhos de Deus, nos propósitos de Deus para a vida dele, propósito esses que o próprio Deus revelou para ele, e tudo se cumpriu na vida de José. É bem verdade que não foi fácil, né? Foi muitos anos e muitos anos de sofrimento, de angústia, longe da família, sofrendo a angústia de ter sido vendido pelos seus irmãos, ter sido traído pelos seus irmãos. Mas José sempre conservou o seu coração em amor, em perdão, de forma que quando ele se encontrou com seus irmãos, o sentimento dele não foi de vingança, não foi de revidar ou de descontar ou castigar, até mesmo mandar matar os seus irmãos ali, porque ele era autoridade ali no Egito, mas não, ele perdoa os seus irmãos, ele é generoso, ele tem compaixão dos seus irmãos. Então é muito lindo a história de José, e também isso nos aponta para a história de Jesus Cristo também, que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas traições também, quando nós abandonamos ao Senhor, quando nós pecamos contra o Senhor Jesus, mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele estende a sua graça para nos perdoar, para nos dar vida eterna e para gerar em nós o arrependimento, a transformação que só o Senhor Jesus pode gerar no coração do homem. Assim também como os irmãos de José, no final da história de José, esse perdão, esse reconhecimento, os irmãos de José de fato se arrependeram de ter feito aquela maldade com o seu próprio irmão. Então é muito lindo, e hoje nós vamos encerrar aqui e com algumas aplicações, algumas verdades agora, depois da morte, depois do sepultamento de Jacó. Agora José se reúne com os seus irmãos até pensavam que agora ele ia se aproveitar para se vingar deles, mas mais uma vez José reforça a certeza de que tudo aquilo que aconteceu na vida dele foi um plano divino, foi um plano de Deus. Então todos lamentaram a morte de Jacó ali no Egito. É tremendo como o Egito, a população ali egípcia se comoveu com a morte de Jacó, né? Ficou surpreendido, ficou comovido com a lamentação, com a morte de Jacó. E nós percebemos a influência que José exercia no Egito, de forma que o próprio faraó, os oficiais, todos ali se lamentaram, choraram. E ali, passado vários dias, né, do luto, então agora José pede permissão a faraó para sepultar o seu pai lá em Canaã. E ali Faraó, ele cede todo o cortejo, carros e toda aquela estrutura para o cortejo fúnebre no sepultamento de Jacó. Foi uma comitiva muito grande de oficiais, de pessoas importantes ali, fora evidentemente da família de José, da família de Jacó.
E foi maravilhoso aquele momento que nós percebemos então que que José, ele exercia uma influência muito grande ali no Egito. E ali a sua família, os egípcios, todos estão indo para o sepultamento. E ali aquela comitiva que partiu do Egito era enorme, ao ponto de os cananeus identificarem o evento como uma cerimônia de luto solene. Eles perceberam que todos ali choravam e eles colocaram o nome daquela localidade. Preste atenção aqui, olha. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso chamou aquele lugar de Abel Mizraim, que está além do Jordão. O choro dos egípcios significa aquele lugar, os cananeus chamaram o choro, a lamentação dos egípcios, que eles choraram bastante durante vários dias. E ali, depois disso, na volta para o Egito, os irmãos de José pensavam que ele ia se vingar dele. Mas aí José, mais uma vez, mostra um caráter piedoso, um caráter maduro, de alguém que de fato conhece a Deus e vive em amor, vive em perdão. E ele diz assim no versículo 20 aqui do capítulo 50, ele diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, mais uma vez, José está dizendo: eu não vou me vingar de vocês, eu perdoei vocês, vocês me tentaram fazer o mal, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservado a vida de muitos. E aí José, que chegou no Egito com 17 anos, agora morreu, faleceu com 120 anos, com a certeza de que Deus dirigia a história e que Deus é fiel na sua palavra. Mesmo na velhice, ele creu, ele confiava e ele experimentou o cumprimento das gloriosas promessas de Deus. Foi momentos maravilhosos que José desfrutou na sua trajetória de vida, mostrando para nós que vale muito a pena nós seguirmos a nossa vida até a nossa morte, até a nossa velhice, fiel ao Senhor, porque Ele é fiel conosco. Vale muito a pena nós confiarmos nas promessas de Deus. Vale muito a pena nós vivermos em perdão, em humildade, dependendo de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, atravessando as adversidades, as aflições, as lutas, mas sem perder a fé, sem perder o caráter, sem perder a pureza, sem perder o amor, sem perder o compromisso com esse Senhor Jesus. Então, como é maravilhoso nós guardarmos essa fé, essa confiança em Deus. Então José, agora com 120 anos, ele morre e ele diz: olha, vocês levem os meus ossos daqui quando vocês forem de encontro à terra prometida, porque José também sabia que o Egito não era o lugar dele. Assim como Jacó entendia que aquele lugar não era o lugar dele, José também entendia que aquele lugar era temporário. Eles foram levados ali e a bênção de Deus está sobre o povo. Eles estão crescendo, eles estão prosperando, eles se tornam muito fortes, de forma que depois de algum tempo, o novo faraó que vai assumir o trono, ele vai tentar eliminar esse povo, ele vai endurecer o trabalho, ele vai mandar as parteiras hebreias matar os meninos, mas a mão de Deus está guardando aquele povo, a bênção de Deus está sobre aquele povo. Vai começar o processo de escravidão, de opressão, mas isso é para se cumprir a palavra de Deus. Mas a aliança de Deus para com o seu povo está firme, ela é imutável, ela é atemporã, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é imutável, o nosso Deus é fiel. E aqueles que temem ao Senhor, aqueles que começam jovens nessa caminhada e ficam velhos, mas continuam amando a Deus, e quanto mais o tempo se passa, mais nós ficamos boquiabertos, impressionados, maravilhados da forma como Deus cuida de nós. Portanto, meu amado irmão, como é bom nós, mesmo velhos, que o Espírito de Deus nos dê essa capacidade de envelhecermos, mas sem perder a pureza, sem perder o amor, sem perder a confiança para com esse Deus. Então, guardar a fé, estar firme
firme. José morreu, ele passou pelo processo de embalsamento, né? Porque ele queria que o seu corpo, os seus ossos não ficassem nenhum do seu osso, nenhum dos seus ossos ali no Egito. Porque ele cria na promessa de Deus. Mesmo depois de morto, ele queria fazer parte dessa promessa. Porque ele sabia que Deus ia cumprir essa promessa. No tempo de Deus, essa promessa deles entrarem na terra de Canaã, na terra prometida, ia se cumprir. José queria fazer parte dessa promessa. Ele morreu sem ver o cumprimento dessa promessa. Mas ele disse, mas leve meus ossos daqui. Porque mesmo depois de eu morto, mas eu creio que Deus vai cumprir a palavra dele na vida de vocês. Aquela geração morreu, José morreu e toda aquela geração. E de fato Deus cumpriu, levantando Moisés e conduzindo aquele povo até a terra prometida, que será temas de outras devocionais nossas. Mas fica aqui a lição de que nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Que a morte, nós não temos medo da morte, porque nós entendemos que a morte, aos olhos do Senhor, a morte de um santo, de um justo, de um salvo, é preciosa aos olhos do Senhor. Nós não temos medo da morte, porque a morte é apenas um trampolim, é apenas o acesso a uma vida eterna diante de Deus. Porque em breve nós receberemos um corpo incorruptível, em que a morte não terá poder sobre ele, porque a morte, o inferno, Satanás, os ímpios serão lançados no inferno, e a morte não terá poder mais de destruir o nosso corpo, porque não haverá pecado, porque a morte, ela ganhou força por conta do pecado. Se não há pecado, então não haverá morte. Por isso temos a promessa de vida eterna. Podemos até morrer aqui. Deus pode nos levar, Deus pode nos recolher, mas todos os dias nós vivemos a expectativa desse novo céu e dessa nova terra. E nenhum osso nosso ficará no Egito, seremos transformados na gloriosa vinda do Senhor Jesus. Por isso vale muito a pena, nessa nossa trajetória de caminhada cristã, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo caluniado, mesmo enfrentando todas as lutas possíveis como José, mas no final da vida, nós louvarmos a Deus, nós olharmos o cumprimento dessa promessa maravilhosa. Então não se engane, Deus, ele nunca escreveu certo por linhas tortas. Seu plano nunca foi enquadrado, nunca falhou. Deus não tem um segundo plano, Deus tem um plano e vai acontecer de acordo com a vontade dele. É sábio confiar naquele que prenunciou a sua morte e a sua ressurreição. O próprio Jesus falava para os seus discípulos, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. É sábio, é bom confiar num Deus que conhece o meu passado, o meu presente e garante o meu futuro, garante o meu amanhã, porque Ele está conosco, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E Ele fez promessa para o seu povo que Ele voltará e não haverá dor, não haverá aflição, não haverá nada que nos afaste do amor de Deus, porque Jesus é o fundamento do Evangelho, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão do nosso viver. E José experimentou essa graça, José experimentou essa vida plena de paz, e ele fala, leve os meus ossos daqui, porque eu creio na promessa dessa terra que Deus jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E nós, gentios, salvos pela graça do Senhor Jesus, estamos caminhando para essa Canaã celestial, nesse novo céu e nessa nova terra. Então que possamos ter sido edificados com a história de José. E todas as vezes que você ouvir a história de José, se lembre que Deus é soberano e que nada acontece nas nossas vidas sem que Deus não permita. E essa trajetória de fé que vai até a nossa velhice, que vai até o fim dos nossos dias, que preservemos a nossa comunhão com Deus, que confiemos nas promessas do Senhor, e a maior delas é a gloriosa vinda do Senhor, em que Ele nos levará para Canaã celestial, tá bom? Que o teu coração esteja guardado em fé, em obediência, que a tua vida reflita a glória de Deus, e que em todas as fases da sua vida você entenda que Deus está te conduzindo para que os seus propósitos se cumpram. Essas verdades devem todos os dias motivar o nosso coração a ter comunhão com Deus. Em Cristo Jesus, que morreu, nós temos a esperança que nunca morre.
podemos até estar enfermo, podemos até o nosso corpo material pode até se desgastar, porque somos vulneráveis às doenças que infelizmente habitam nesse mundo por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, a nossa esperança nunca morre, a nossa esperança está viva, a nossa esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele promete que foi preparar um lugar para nós. E essas verdades nunca podem sair do nosso coração, porque isso é motivação, isso é a força motora que nos faz todos os dias vencer o pecado e caminhar firme com o Senhor Jesus, mesmo diante das adversidades. Então essa viva esperança era que motivava também José, mesmo lá na prisão, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, acusado injustamente, mas essa esperança, essa aliança, as promessas desse Deus vivo, a qual José amava, motivava ele a enfrentar todos os problemas. E ali Deus honra o seu servo, porque o seu servo sempre, apesar de estar no Egito, apesar de ter toda a oportunidade de apostatar, de abandonar o Senhor, de se vingar dos seus irmãos, mas ele escolhe amar, ele escolhe viver os planos de Deus. E essa viva esperança é que nos faz ter uma vida santa, uma vida separada do pecado, uma vida de adoração, uma vida piedosa, uma vida humilde, nos esvaziando de nós mesmos, porque tudo que temos e tudo que somos é obra dessa graça. Portanto, o nosso coração não pode ser orgulhoso, vaidoso. Precisamos olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o nosso sustentador. E ter vida santa é um mandamento. Sede santos, disse Deus, porque eu sou santo. E o fruto de um salvo é porque ele anda em santificação. Ele anda separado do pecado. E ele não pode ter medo da morte. Ele não pode ter medo de morrer. Porque a promessa de Deus é que se nós morrermos, nós estamos seguros em Cristo, pela obra de Cristo, completa e eficaz na cruz do Calvário. O nosso nome está escrito no livro da vida, fomos selados pelo Espírito Santo. Portanto, meu irmão, vença os seus medos, viva uma vida feliz, uma vida para a glória de Deus, mesmo que você esteja enfrentando tempestades na sua vida, mas isso está te moldando, isso está levando você para viver as promessas de Deus, isso está te preparando para você perdoar, para você viver em perdão, para o teu coração não guardar mágoa, ressentimento, amargura, que nenhum sentimento desse tire a alegria, o gozo de ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pois nós sabemos que a promessa de Deus, a morte para nós, não é o fim, mas é o começo de uma nova vida, de uma vida plena, em que nós estaremos para sempre na presença do Senhor, contemplando a beleza da sua majestade, da sua glória, da sua santidade. Essa é a nossa maior esperança. É por isso que devemos perseverar, não desistir. Estamos no Egito, mas nós não pertencemos ao Egito. A promessa da vinda de Cristo para um novo céu e a nova terra irá se cumprir, e os sinais estão acontecendo. Cuidado, meu irmão, guarde o seu coração, para que você não apostate da fé, para que você mantenha a sua vida devocional, de comunhão com Deus, se liberte do pecado, confesse o seu pecado, trate o seu coração à luz da oração e da Santa Escritura. Aleluia! Temos uma missão, e a missão é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 20, nessa frase que José diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus me tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa é a missão de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é suficiente para salvar a todos, mas ela é eficazmente aplicada aos eleitos, aos escolhidos, aquele a quem Ele chamou, aqueles a qual o Espírito Santo, pela sua graça, convenceu e converteu. E esses são os eleitos de Deus. Se você é um eleito de Deus, persevere. Se você é um eleito de Deus, viva as promessas de Deus. Aguarde a gloriosa vinda do Senhor em pureza e em santidade. E aqui então nós encerramos a história de José. Na nossa próxima devocional, nós vamos começar
novos temas no Novo Testamento, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos. Então fique conosco nas nossas devocionais todos os dias e vamos orar nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Esses dias a qual nós estudamos a história do teu filho José, que lições preciosas nós aprendemos com o teu servo, Senhor. Como ser perseverante, como sermos íntegros, como sermos puros, como fugirmos da tentação, como perdoar, como não guardar mágoa no nosso coração, como aprender a viver os teus propósitos. Obrigado, Senhor, pelas lições tão preciosas sobre a vida de José. Que a tua bênção esteja sobre nós, Pai, para que mesmo quando nós envelhecermos, nós jamais possamos cansarmos de te servir, de cultuar, de te obedecer, de fazer a tua vontade. Nós esperamos a tua vinda, Pai. Se nós morrermos, nós estamos guardados em ti, porque a tua promessa, o teu sangue na cruz é a garantia da nossa vida eterna. Então, Pai, tira todo medo, tira toda angústia, tira todo pavor, toda depressão, Senhor, e sara a nossa alma, toda ansiedade, e nos ensina a confiarmos em Ti e nas Tuas promessas maravilhosas. Obrigado por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe o nosso vídeo. Veja o nosso vídeo, dê o seu like, participe desse canal e leve essa palavra ao maior número de pessoas possível. Me ajude a chegar a 150 inscritos aqui no nosso canal, é o nosso alvo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, as consolações, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.